E aí, meu camarada, firmeza contigo? Nesse vídeo, hoje eu vou te ensinar como testar o sensor de rotação indutivo de 3 pinos. Vou te mostrar tanto com o multímetro como usando o osciloscópio, o procedimento de passo a passo para você conseguir arrumar, ou seja, achar o defeito nesse tipo de sensor. Firmeza? Vem comigo que a gente tem bastante assunto pela frente para trocar ideia. Se inscreve no canal e deixa o like que vai valer a pena essas informações. Hoje é domingo e eu estou atrasado com esse meu vídeo aqui do canal, porque essa semana foi muita correria, eu não tive tempo de gravar um vídeo para o canal. E vocês que forem criar um canal no YouTube, saibam disso, pelo menos um vídeo por semana você é obrigado a postar no seu canal, senão ele morre. Não é assim que funciona, tá? Então não basta criar e largar lá. Se você quer ter um canal de verdade, pelo menos um vídeo por semana você tem que ter. E eu, como não tive tempo essa semana, estava pensando, cara, o que eu podia gravar? Você pode ver que hoje eu estou no meio aqui, a gente está no meio de um treinamento aqui que é de scanner. Esse monte de scanner aqui é por causa disso. A gente está no meio de um treinamento. Agora a galera vai chegar aí daqui a pouco e esse treinamento é de scanner aqui da Motorsport. Olha que bacana. Esse aqui, scanner e multímetro avançado. Mas vamos lá, vamos pro vídeo aqui que é o que nos importa. Eu não tive tempo durante a semana, eu estava quebrando a cabeça hoje, cara, eu tenho que gravar um vídeo. O que podia gravar? Vou gravar desse sensor aqui, porque como eu estava mostrando na aula aqui pra galera, é bem didático, vai ficar legal para gravar lá pro canal também, para alimentar, né, as informações para os seguidores. Só que aí eu pensei, cara, mas esse aqui é o sensor de rotação indutiva, acho que todo mundo já sabe, não vou gravar vídeo nisso, estava procurando outra coisa. Mas tá aí, eu procurar no YouTube para mim saber se já tem mesmo tantos vídeos relacionados a isso e o pessoal já tem essa informação, muito fácil. E aí comecei a rodar vídeo a vídeo, rodei vários aqui, entendeu? Tava com tempo, rodei mais de 10 vídeos. E aí realmente o pessoal ensina pra caramba. Esse aqui, por exemplo, é de um colega Thiago, um dos vídeos que eu estava vendo aqui, e ele passou uma informação bem legal ali, só que ele passou ali, por exemplo, a informação de teste do sensor indutivo só com 2 fios, né? Então quer dizer, já faltou informação aqui para quando o cara tiver um desse de 3 fios. E ele também só testou em continuidade, foi uma dica rápida que ele passou ali, mas faltou um monte de informação, entendeu? Então, como a nossa pegada é de mostrar bem detalhado para o cara realmente aprender e não ter só aquela diquinha rápida, falar, então tem espaço, né? Então vai ter alguém que vai aproveitar isso. Por isso que eu estou gravando aqui. O Thiago ensinou aqui, por exemplo, depois vocês podem achar o canal dele lá e conferir o vídeo na íntegra. Ele mostrou ali só em continuidade, entendeu? Que também dá certo, né? Estabilidade de apito é aquela parte que você coloca ali que você encosta as duas pontas aqui, ó, do multímetro e na apito, ó. Ele mostrou ali usando essa função de apito aqui, ó, que realmente o que ele falou ali tá certo. Se você colocar nessa função e espetar lá no conector do sensor e apitar, é porque ele está em curto, já condena na hora. É isso que ele mostrou ali no vídeo. Então, ó, esse aqui está condenado. Parabéns então ao meu amigo Thiago da Mecânica Milcar, que passou uma dica bem interessante nesse vídeo. Mas assim como esse dele, eu vi vários outros que o cidadão passa assim uma informação, mas é bem periférico, assim, sabe? Aquela diquinha única. E o meu intuito é fazer um complemento. Não estou falando que é errado, tá? Se o Thiago vê esse vídeo, parabéns, Thiago. Estou indicando o teu canal, tá? Show de bola. Parabéns aí pelos conteúdos. É isso mesmo que tem que fazer. Se todo mundo fizesse assim, né? Era legal. Dica que funciona. Mas como você passou uma dica ali bem rápida, bem pontual, eu vou fazer um pouco mais completo aqui. Espero que você goste se você ver, né? Então, o Thiago falou lá que se você for testar aqui a continuidade entre os pinos lá do sensor, no caso ele mostrou lá o de 2 pinos, e apitar, o sensor está condenado, como ele mostrou ali. É verdade, isso é verdade. E isso vale não só para o sensor de 2 pinos, ele vale também aqui para o sensor de 3 pinos, certo? Vou mostrar aqui para vocês, certo? Na prática. Então, estamos aqui com o multímetro na função de apito, que é continuidade, né? Pegando a deixa lá do colega, do vídeo que eu acabei de ver. E aí a gente vai colocar aqui nos pinos do sensor, certo?
Aqui esse é um sensor, já está montado aqui, né, para ficar didático ali, para a gente ensinar para a galera no curso que a gente vai ministrar hoje. Mas, digamos assim, se ele estiver na mão aqui, é indiferente, entendeu? Se ele estiver na mão, fora do carro, ou até mesmo lá no carro, é indiferente. O que importa é você saber que no apito, né, você não pode ter aqui, ó, na função de apito, que o multímetro apita quando você encosta as pontas assim, colocando aqui nos pinos do sensor, mesmo que seja o sensor de 2 pinos, não pode apitar. Se apitar, está condenado. É curto-circuito. No sensor aqui de 3 pinos também, certo? Então você vai aqui, ó, mudando, ó, entre os da extremidade, entre os da ponta direita, você vai encontrar uma resistência. Você está vendo lá, deu 540. Mas jamais deve apitar, certo? No de 3 pinos ou de 2 pinos não pode apitar. Por que não pode apitar, Joás? Porque o multímetro ele só apita quando geralmente a resistência está abaixo de quanto? De 70 ohms, certo? E se isso acontecer é porque o sensor está com defeito, ok? Então você tem que encontrar uma resistência, isso aqui varia entre 500 ohms a 1000 ohms, mais ou menos, né? Isso muda um pouco de sensor para sensor, conforme a marca, mas ele tem essa tolerância. Então você tem que encontrar a resistência, mas não pode apitar em nenhum dos pinos. Então você pode fazer o que você quiser, mudar todos os pinos para lá, para cá, não pode apitar jamais no sensor indutivo, ok? Se apitar é porque ele tem defeito. Vocês viram que esse aqui não apitou, só encontramos aquela resistência que foi entre esses 2 pinos aqui do canto direito, 540, ok? Então esse é o teste com a continuidade. O próximo teste é a intenção, certo? Aí, intenção, eu já tenho que saber que eu tenho que ter uma interferência, eu tenho que ter um material metálico, um ferro, passando aqui na ponta. Se eu estou com ele na mão, eu posso pegar uma chavinha dessa e movimentar assim, ó, na ponte aqui, desse jeito, certo? Ele tem que gerar uma tensão e o multímetro já tem que ler isso, ok? Se for lá no carro, vocês vão precisar dar partida no carro ou virar o motor com a mão. A dica é importante que caso você for virar o motor com a mão, para simular isso aqui que eu estou fazendo, é interessante você remover as velas do carro. O motor fica mais leve, é bem mais fácil de vocês executarem esse procedimento. O primeiro passo é eu ter que descobrir quais são os pinos que tem aquela dita cuja resistência, né? Que se apitar é porque está condenado já. Seguindo aqui, próximo passo, depois de eu encontrar essa resistência, é eu testar em tensão, se esse sensor está conseguindo gerar tensão, porque ele por ser indutivo é um gerador, certo? É um gerador de tensão. Então, eu mudo daqui, lá da continuidade, que é o apito, está medindo ali a resistência, para aqui, ó, na configuração de teste em tensão, 20V aqui, por exemplo. Aí, girando aqui, eu tenho que ver, olha lá, ó, se o multímetro mostra alguma coisa. Tá vendo que mexeu ali? Olha lá, entendeu? Então ele acordou. É claro que o multímetro não consegue ver a realidade, o pico a pico aqui, que daí é só o osciloscópio. Mas daqui a pouco eu vou ligar o osciloscópio e vou mostrar para vocês a realidade da geração dessa tensão, que é o valor de pico a pico e tal, e quanto que você tem que ter. Porque daí o teste mais efetivo é mesmo lá no osciloscópio. Aqui para ter uma ideia, entendeu? Que ele se mexe. Mas ainda existe uma outra função, vou avançar um pouquinho aqui com vocês, que só tem o multímetro, que é você testar aqui, ó, em alternada. Então você muda aqui, ó, dessa região que tem o Vzinho com os tracinhos retos, para essa região que tem o Vzinho e uma ondinha embaixo, tá vendo ali? Fica mais fácil ali, porque como aqui gera uma tensão alternada, fica mais fácil nessa função de você verificar a saúde dele. Veja como deu diferença, ó. Agora ele já mostrou ali, ó, 0,7. Lá, ó, passou de 1. Tá vendo? Então a sensibilidade do multímetro fica bem maior para ver a realidade, ou mais próximo da realidade dessa tensão elétrica, quando a gente usa essa função aqui, ó, que é no alternado. Legal? Mas não é só isso. Temos mais coisas pela frente. Vamos supor que você tenha um osciloscópio, às vezes está até na gaveta aí, você fica em dúvida. Então, é hora de utilizar ele, meu amigo, porque o osciloscópio sim, esse vai mostrar a realidade do valor de pico a pico, se tem algum dente torto, que aí a gente já avança um pouco mais,
Além da saúde do sensor, a gente vai ver também a saúde da roda fônica, considerando que tem vários carros que essa bicha aqui fica bem escondida. E é um diagnóstico daí que é show de bola, certo? Deixa eu ligar o osciloscópio ali, então para a gente continuar os testes nesse bichinho. Muito bem, já instrumentei aqui o osciloscópio, certo? Então eu tirei o multímetro lá daqueles pinos que estavam e liguei a ponta de prova do osciloscópio, que no caso aqui é a X1. E como que eu instrumentei? Aqui não muda nada, os mesmos pinos que vai ligar. Aqui no osciloscópio, liguei aqui na entrada dele. E aí a gente já vê na tela aqui, certo? Tá parado. Agora quando eu girar, a gente vai ver a tensão ali na tela funcionando. Deixa eu mudar aqui para tirar um pouco desse reflexo, para facilitar para nós. Olha só. Agora, girando aqui, veja o que acontece ali, ó. Agora é a melhor ferramenta do mundo que existe para fazer diagnóstico. E não tem para ninguém, né? E não inventaram nada igual. Porque aqui a gente consegue ver um monte de coisa. Opa, arrelando aqui o cabo. A gente consegue ver a realidade da coisa. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? A tensão sendo gerada e a leitura de cada dentinho desse, certo? E aqui tem uma coisa importante. Vou pegar outro sinal aqui que eu preciso mostrar para você, que é o valor de pico a pico, entendeu? No osciloscópio, a leitura que você faz é analisando esses quadradinhos aqui, ó. Ok? Tá vendo esse tracinho aqui, pontilhado? Aí forma esse, não é quadrado, é um retângulo. Aqui na frente tem mais um e aqui na frente tem mais um. Tem reflexo aqui, mas você tá entendendo, né? Ó. Cada um desse aqui, ele vai valer, nesse caso, meio volt, certo? E aí, para que um sensor esteja oficialmente bom, a gente tem que ter, girando devagar, que aqui é mais ou menos o motor na partida, ou girando com a mão, pelo menos 1 volt, certo? De pico a pico. Vamos ver se para aqui. Vou ter que pausar agora a imagem ali. Parou. Ó. Se eu girar aqui de novo, ele atualiza, ele vem a próxima imagem. Mas para nós analisar agora aqui, é só não mexer de novo ali. Aqui, meio volt é o que vale cada divisão dessa. E quanto que a gente tem aqui nessa geração de tensão? Cada ondinha dessa é um pico, a gente fala um pico. Quer dizer, a tensão que foi gerada toda vez que um desses dentes passou na frente do sensor. A gente teve aqui, nesse caso, ó, ele subiu aqui, então ele foi acima do 0 volt, ele foi aqui um pouco mais de meio volt. Abaixo também foi um pouco mais, que até que seria mais meio. Então soma lá meio volt, até que seria 1 volt e ainda sobrou. Então deu mais de 1 volt, girando devagarzinho. Isso significa que esse sensor está ok, é um sensor bom. Se por acaso ficasse uma onda menor, menos que 1 volt, também condenava o sensor, entendeu? Tá vendo por que eu falei que eu ia fazer para você aqui um teste mais completo, entendeu? Não é para diminuir, nem desfazer de tudo que já tem no YouTube, mas tudo que eu encontrei foi muito raso, assim, né? Foi muito dica rápida, muito fraco. Ele não era oficialmente um diagnóstico de verdade, completo. Então agora vamos tentar fazer disso aqui o melhor vídeo do YouTube relacionado a teste desse cara, sensor de rotação indutivo, ok? Então o valor que você tem que ter é esse. Se der menor, também condena o sensor. Com um detalhe, o sensor ele tem que estar bem próximo aqui, ó, em torno de 1 milímetro, até um pouco menos. Se ele estiver longe, uns 2, 3 milímetros, acontece às vezes o carro lá ficar afastado, ele também não vai gerar. Porque quanto mais longe tiver ali da roda fônica, menor vai ser a geração, certo? Então não necessariamente o sensor está com defeito quando está pequeno, entendeu? Sem você ter olhado a distância. Agora se a distância está boa, aí já condena. É outro teste que também condena ele, ok? A próxima análise que a gente vai fazer aqui, que como ele vai ver a rotação do motor, ele sempre vai estar ligado a uma roda fônica, que pode ser igual essa, pular de fora do motor, ou dentro do motor escondido, né, o que é a grande vantagem daí de se fazer esse teste. E daí não para só no sensor, você tem uma validação da roda fônica.
E aí, para você saber se ela está boa, mesmo sem ter esse acesso físico, aqui é olhando a olho nu mesmo, como a gente está nesse caso aqui, basta eu analisar aqui na tela, certo? Se todos os dentes estão lá. Para mim ver se estão todos os dentes, eu tenho que ter pelo menos uma volta inteira. Nesse caso aqui você vê que tem uma falha e vem dando, mas a gente não vê a outra falha. Para mim verificar a saúde da roda fônica, eu tenho que ter as duas falhas na tela. Porque aí eu vou contar entre uma falha e outra e ver se tem todos os dentes, que é os que tem que ter aqui, que são 58 pulsos. Anota isso. Para mim conseguir ver isso, eu tenho duas opções. Ou eu giro mais rápido, ou eu mudo o tempo. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou mudar o tempo, aumentar ele de 100 milissegundos para 200 milissegundos. E aí eu faço a mesma coisa, girando na mesma velocidade. Agora a gente vai pegar bem mais informações na tela. Ó. Vamos girar até a gente pegar o ciclo completo. Cadê você? Aqui girando velocidade constante, bonitinho. Vamos ver se vai parar. Ah, quase. Vamos girar de novo. Olha aí. Agora deu certo. Então agora a gente tem um ciclo inteiro, ou melhor, uma volta inteira dela entre a folga e aparecimento da folga de novo. Então quer dizer que fez leitura de todos os dentes, que é o que tem aí. Então, mesmo que isso aqui está escondido, agora sim a gente vai fazer a contagem. Tem que ter 58 dentes. Estamos avançando, né? Mas isso aqui é feito para ver a rotação do motor. Então, acho que seja super válido. Você pode comentar aqui comigo se fez sentido. Eu também mostrar para você a saúde, a análise da saúde da roda fônica, que tem que ser feito também, porque senão às vezes você tem a roda fônica amassada e lá aparece lá no scanner, falha do sensor de rotação. Aí você vai testar ele só e ele passa em todos os testes. Passa lá no testezinho da continuidade que o nosso colega ali mostrou, né, no vídeo dele, e eu também mostrei aqui. Passa no teste de geração de tensão, que eu mostrei para você, os meios. Porém, o defeito não está nele. Aí você vai na autopeça, compra um sensor, coloca no carro e não resolve. Por quê? O defeito está lá na roda fônica, né? Então rola, acontece. E nesse caso aqui a gente tem uma análise bem mais avançada, né? Bem mais completa, passando aqui para você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a geral, né? Manda nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos que você participa de mecânica, em qualquer lugar. Grupo do Facebook, grupo do Telegram. Compartilha com a galera, entendeu? Porque isso aqui, meu, é o que as pessoas vão precisar quando estiverem buscando informação sobre isso. Agora a contagem aqui tem que ter um pouco de paciência, mas faz parte. Por quê? Às vezes você olha assim e fala, tá legal, não vou contar. Você também deixa às vezes de achar o defeito. Já apareceu aqui na oficina, BOs de carro que olhava assim, estava bonito. Só que aqui, em vez de ter 58 dentes, né, tinha 57. Então, um deles, aqui, justamente depois da falha, estava amassado. O sensor não lia, entendeu? E ficava aqui essa parte inteira como se fosse a falha. Então, e aparecia só 57 pulsos. Esse carro já tinha passado em outro mecânico que já também usa osciloscópio, mas esse detalhe passou batido. E é um carro que deixou aqui para nós uma boa grana, então tipo, vale a pena. O outro colega mecânico perdeu o serviço dele, arrumou um estresse com o cliente, porque trocou-se rotação, bastante coisa lá e não resolveu. E a gente identificou, com essa contagem que a gente vai fazer aqui agora, entendeu que o defeito estava na roda fônica. Mas eu tenho que contar. Eu tenho que achar 58 sinais daqui até ali. Lá nesse caso que eu citei para você, tinha 57 só. Como que eu conto? Depois da falha, eu vou ver se esse sinal aqui, ele desce ou sobe. Se ele subir, eu vou contar por cima. Se ele descer, eu conto por baixo. Nesse caso aqui, ele está descendo. Então, vamos contar por baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Cansei, mas é assim mesmo. É um trabalho. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Presta atenção. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. E veio a
falha. Entendeu? Então, o que acontece? É claro que isso aqui olhando já dá para saber. Mas agora a gente teve, né, essa evidência a mais, né, essa informação. E aí, como te disse, mesmo que isso aqui estiver escondido lá, você vai fazer essa conferência e vai fazer seu diagnóstico. Show de bola! Agora mais uma informação extra, né, que o pessoal sempre me perguntou. E então eu acho interessante acrescentar aqui. A altura desse sinal, Joelson, tá meio esquisito, não tá bem parelho, né? A onda ela fica mais magra, de repente ela fica mais gorda aqui, né? Faz uma barriga ali. Isso aí é defeito? Não é defeito. Meu amigo, como se trata de um sensor indutivo, ele é analógico. Então tem bastante coisa que interfere no tamanho do sinal que ele gera. Uma das coisas é a distância, né? Quanto mais perto, maior o sinal. Outra coisa é a velocidade. Quanto mais rápido, maior será o sinal. Então, significa que aquilo ali não é defeito, né? A maioria dos carros que usa esse sensor, você vai pegar o sinal, ele vai ficar assim, um pouco disforme quanto ao tamanho. Não é defeito. A preocupação que você tem que ter é nessa parte menor, que não deve ser tão menor do que 1 volt, entendeu? Agora, aqui onde está menor, passou de 1 volt, aqui não importa, pode dar 5 volts ou 10, né? Não interessa, ok? Porque é um sensor analógico e lá dentro da central ela vai fazer essa conversão desse sinal de analógico para digital e aí sim vai fazer lá a leitura da rotação do motor certinho, entendeu? Então aqui é tolerância, não é defeito a princípio essa diferença ali para cima, só não pode ficar menor, só na falha, mas aqui tem que ser sempre esses valores que eu te passei, certo? Eu espero que você tenha ficado até aqui no final desse vídeo, porque eu fiz um resumo bem técnico, bem detalhado de tudo que você precisa saber para não te escapar nenhum tipo de defeito relacionado a isso. Firmeza? Deixe seu comentário e siga a Motorforte nas redes sociais para a gente estar sempre aprendendo cada vez mais. Legal? Um abraço, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Parabéns, meu. Você está aí atrás de saber de verdade, né? Não só aprender a testar o sensor, mas aprender também a resolver o BO do carro, né? Que nesse caso aqui a gente aprofundou um pouco e foi também para uma análise de roda fólica. Nos vemos no próximo vídeo, com certeza, meu brother. Obrigadão. Tamo junto. Compartilha com a geral, deixa um comentário, um like aqui e ativa as notificações. É isso aí. Um abraço. Olha que bacana. Agora a galera já chegou e eu tô aqui agora sentado, acompanhando. Se você precisar de osciloscópio, acessórios ou treinamentos práticos, procure a Motorforte. Entre no nosso site ou chame aí no WhatsApp.